Conheci um duende real que foi capturado por moradores. Ele tem cerca de 23 centímetros de altura e é super agressivo. Moradores acharam ele roubando animais em suas fazendas. Fui até a cidade conhecer de perto a criatura. Várias jaulas estavam espalhadas em volta da floresta, tudo para conseguirem prender as criaturas. Eles são atraídos por galinhas e outros animais, mas acabam destruindo fazendas pela região. Foi convidado por um dos moradores do local para ir até sua fazenda. Ele foi o único da região que conseguiu prender um deles. Eu não achava que era real, e sim apenas uma lenda da cidade. Mas chegando lá vi que realmente a história era verdadeira. Depois de um longo caminho por trilhas perigosas, finalmente chegamos próximos do local onde ele está preso. Gravei tudo chegando na casa e filmando a criatura. Se quiserem ver a parte 2 com a continuação, comentem muito nesse vídeo que irei postar.